Olá, bom dia. Eu sou a Flávia da GS1 Brasil e vou acompanhar vocês na live de hoje sobre renegociação de contratos. Lembrando que a GS1 tem feito várias lives sobre apoio financeiro, apoio jurídico e apoio comercial para todos os nossos associados. Nós também disponibilizamos nas nossas redes sociais e no nosso site e-books, o nosso curso online gratuito e também lembrando que o nosso atendimento continua funcionando a todo vapor. Bom, então hoje, para tratar de renegociação de contratos, eu convidei, nós convidamos dois especialistas que eu vou apresentar para vocês. Então, a Ana Luísa Santana, ela é advogada, especialista em direito tributário e do trabalho, e atua no Sebrae desde 96. 24 anos, né, Ana? Bastante tempo. Na orientação a micro e pequenas empresas. E também o Emanuel Pessoa, advogado, sócio-gerente da Emanuel Pessoa Attorneys at Law, escritório focado em negócios internacionais, direito empresarial, inovação, negociação e contratos. Ele é mestre em Direito por Harvard, doutor em Direito Econômico pela USP, e ele tem certificado em Negócios de Inovação em Stanford. Ele é membro do LEAD Futuro. Bom, então, para começar a nossa conversa aqui com os nossos especialistas, a gente sabe que a palavra renegociação é o buzz do momento no mundo empresarial, E nós gravamos um podcast na semana passada sobre gerenciamento de fluxo de caixa. E uma das coisas que a gente conversou foi que quando o empresário tem controle, conhece muito bem o seu fluxo, ele sabe qual é o momento de entrar numa renegociação, seja com um fornecedor, seja com o banco, seja com o seu locatário, tá? E aí vai a minha primeira pergunta, eu vou endereçar para a Ana, vou fazer aqui por ordem alfabética. Ana, quais são os passos para entrar num processo de renegociação? Olá, bom dia a todos. O principal é o preparo do empresário, a avaliação da real situação da empresa. Então, quando entramos na negociação, precisamos saber exatamente o que queremos expor, qual é o objetivo daquela negociação. Então, é fundamental que antes de sentar à mesa da negociação, esse empresário faça uma avaliação financeira para saber qual é exatamente a proposta e até onde ele pode ir, o que ele pode aceitar nessas propostas, Verificar também quais são as suas prioridades. Dentro da negociação, o que é principal que seja negociado, o que pode, caso não seja aceito naquele momento, deixado para um outro momento fazer a negociação. Acho que essencialmente é preparo mesmo, conhecer a sua situação, conhecer a pessoa ou a empresa com quem você vai negociar, basicamente. Tá. E aí eu pergunto aqui para o Emanuel, tem dívida que a gente escolhe? A gente pode escolher uma dívida ou tem uma dica aí para dar para o pessoal? Flávia, bom dia, Ana, muito obrigado ao GS1 e ao Sebrae pelo convite, muito feliz de estar aqui, eu acredito que esse realmente é um tema muito importante. Hoje as pessoas estão sufocadas na sua saúde financeira e as empresas no seu fluxo de caixa. Então, até complementando o que a Ana falou, verdade, a empresa sempre precisa, de tudo, conhecer a sua real situação. Mas eu acrescentaria que, além de ela dizer o que ela quer pedir, ela tem que entender o porquê ela está pedindo aquilo. É uma diferença que nós temos entre as posições e os interesses. Posição é igual aquela criança birrenta que perturba a mãe pelo biscoito, enquanto que, na verdade, o que ela tem é fome. Então, talvez, se ela tenha alguma outra coisa, aquilo sossega. Mas se a gente for atender só o que as pessoas falam e não a razão por trás, você pode fazer uma má renegociação, uma renegociação que pode precisar ser renegociada de novo. Quando a gente atende verdadeiramente os interesses das partes envolvidas, você garante um contrato ou uma renegociação que as pessoas têm todo o desejo, todo o incentivo de vir a cumprir. Quanto às dívidas, o que eu tenho dito repetidamente durante esse período é que nós precisamos nos preservar com dois tipos de dívidas principais. Primeiro são as dívidas que garantem a nossa subsistência. Quando você fala de pessoas físicas, você garantir que você vai ter dinheiro suficiente para você comprar comida e os gêneros de primeira necessidade. E quando eu falo de empresas, são as dívidas que te dão maior folga de fluxo de caixa.
Normalmente, nas empresas, o que vai acontecer é que essas dívidas por ordem de importância, os contratos por ordem de importância, normalmente são os mais virtuosos, são os de maior valor. Então, quando você começa renegociando de maior valor para menor valor, é aquela coisa da tarefa que vai parecendo cada vez menos difícil. Então, é um estímulo mental. Além disso, só um complemento, dentro dos próprios negócios, você deve focar dentro de cada renegociação a parte mais importante, mais valiosa daquela renegociação. A analogia é o corredor da morte do supermercado. Quando você entra no supermercado, você não vai encontrar na entrada do supermercado chiclete, nem chocolate, nem revista. Passa batido. Depois que você já fez as compras, R$100, R$200, R$300, R$400, o que for que você mentalmente gastei esse dinheiro, você chega no caixa, e lá no caixa tem um chocolatinho, tem um chicletinho, tudo. Por quê? Porque aquele valor agora parece muito mais barato do que realmente é, porque você compara com o que você está gastando. Então, quando o empresário vai renegociar com o fornecedor dele, a última coisa que ele tem que estar pensando é data. A última coisa que ele tem que estar pensando é meio de entrega. A primeira coisa que ele tem que focar é valor. Porque todas as outras coisas parecem mais baratas depois que você renegocia a coisa que é mais cara, que no caso é o próprio valor. Então, essa é a principal dica. Qualquer contrato começa negociando pela parte mais importante dele e depois vai para o final. Aquela história de começar pelas beiradas, como ditado popular, isso pode funcionar para conquistar relacionamentos amorosos. Mas para a renegociação de contratos... Tá. Então, focar em contratos maiores e de maior valor. E Ana, existe alguma legislação que norteia os contratos nessa época de pandemia? Existe alguma prerrogativa aí do governo para ajudar esse empresário com essas renegociações? Não, uma legislação que trate exclusivamente sobre esse tema, não temos. Sobre medidas, mas temos na nossa legislação, que eu já cito, alguns artigos, o nosso Código Civil previu, né, situações como essa, então tem ali um conjunto, né, de cláusulas que podem ser utilizadas, sendo analisada caso a caso. Cada situação, cada contrato é preciso ser analisado de forma individual. Em relação às medidas do governo, diretamente, não consigo lembrar de alguma que seja relacionada a contratos, mas indiretamente todas elas trouxeram benefícios justamente para aqui, evitando outros custos, como, por exemplo, a questão do adiamento dos tributos, a questão de prorrogação da CND, entre várias outras. A ideia é propiciar que, neste momento, esse empresário tenha um amparo e possa, com os recursos que iria utilizar nesse momento para pagar impostos, por exemplo, pode usar para cumprir os seus contratos, adimplir as suas obrigações que ficariam descobertas, impedindo o giro dessas empresas. A preocupação principal nesse momento é permitir esse giro, de que as empresas não parem. Então, cumprindo, né, a função social aí no total da empresa e dos contratos. Então quer dizer que como o governo está prorrogando alguns tributos, isso também já seria aí um fôlego para as empresas nessa questão de né? Lembrando aqui ao nosso... Lembrando ao nosso público que vocês podem também enviar as suas perguntas pelo chat aí do Face, que os nossos especialistas também vão responder, tá? E eu tenho aqui uma questão que foi feita para a gente sobre dívida com instituição financeira. Se eu posso migrar uma dívida, e aí eu vou perguntar aqui para o Emanuel, uma dívida de uma instituição financeira para outra, se eu posso fazer essa portabilidade, é possível? Flávia, de forma bem direta, curta e seca pode. A portabilidade das dívidas não se suspendeu durante esse período de crise. A questão é saber se o outro banco vai querer aceitar nesse momento, porque os bancos não são obrigados a aceitar a portabilidade de dívida, porque a portabilidade ela equivale a uma renegociação. Você tem uma dívida no banco com juros, sei lá, de 5% ao mês, você achou um banco que é 4,8%, você troca. Então, não é que você não possa fazer, é que já que é um momento de crise, você está renegociando, você parece ser uma situação de risco para o banco. É saber se o banco vai ter interesse em fazer essa renegociação com você nesse momento. E também não tem aquela questão de, muitas vezes, você leva para outro banco, porque, de repente, a taxa está mais interessante, mas, no final, tem algumas armadilhas, se eu puder dizer assim. Então, olha, você traz sua dívida, mas você vai ter que usar minha maquininha, e por diante. Também não é bom olhar o conjunto. Flávia, a principal armadilha que acontece, eu vou te dar um exemplo que as pessoas não percebem.
o preço da gasolina baixou, não baixou? Baixou. O consumo da gasolina caiu, não caiu? Uhum. Você sabe qual o consumo de gasolina aumentou? Qual? Gasolina premium. Ah, Sabe por que a gasolina premium ela baixou? Eu te digo, porque na mente da gente, quando a gente está negociando, a gente separa as coisas em orçamentos mentais. Então, aquela família que tem um orçamento de R$ 1.000 por mês de gasolina, agora que o orçamento desabou para 300, na cabeça deles, eles ainda têm R$ 700 por mês para gastar de gasolina. Então, o que ele faz? Ele compra premium. Se você olhar, disparou a venda de picanha, disparou a venda de filé mignon, disparou a venda de wagyu, disparou a venda de todas essas coisas. Então, os açougues de luxo, eles não estão sofrendo com a crise, estão fazendo delivery até dizer chega. Por quê? Porque como o preço das coisas caiu, você sente que ainda tem um orçamento e você vai para cima. Então, o que acontece com a portabilidade de banco? O banco te oferece um juro mais baixo e alonga a dívida. No final, você paga mais. Você paga mais. então tem que tomar cuidado. Porque você, em vez de pagar 10 parcelas de 3 mil, ou desculpa, 10 parcelas de 300, para deixar um valor mais simples para a contabilidade aqui, você paga agora 20 parcelas de 200. Antes estava pagando 3 mil, agora está pagando 4 mil. Só que o que acontece? Cabe no teu orçamento alocado para dívidas do mês. E aí você acaba não percebendo que você está pagando mais no final. Então, a principal armadilha é essa da contabilidade mental. A gente tem o orgulho de dizer e aprende na escola, você ouviu isso quando você era criança, depois você ouve quando você é adolescente, você ouve na faculdade, você ouve todo dia. O homem é um animal racional. Quando o homem negocia, ele é um animal irracional e emocional, na maioria das vezes. Então, é irracional você pagar mais por uma dívida quando você pode pagá-la. Lógico, se você está afogado, não tem como pagar, sim, você alonga pagando mais. Mas se você tem condições de pagar, não adianta esquecer que esse dinheiro não vem lá na frente. A pessoa tem a sensação de que porque a parcela é menor, que ela não está pagando, mas ela está pagando do mesmo jeito. Eu tenho uma dúvida aqui que está vindo eu vou ler aqui para vocês, da Santomé Goiabada Artesanal, tá? O que ele diz? Que ele está tentando vender para algumas redes supermercadistas que não estão recebendo porque ele não paga ICMS. Porque ele é uma pequena empresa, ele está dizendo aqui. E ele fala que tem custos de produção menor, que ele trabalha em menor escala, e pergunta como negociar um contrato partindo que o micro não paga ICMS. Tem alguma coisa errada aí, porque a Ana vai ser muito mais capaz do que eu dizer isso, porque ela é do Sebrae e, particularmente, vamos deixar muito claro aqui, o Sebrae é uma dessas instituições de Tesouro Nacional, como a Receita Federal, o Banco Central do Brasil. Então, aí, Ana, eu acho que todo mundo que ouve a gente ali só tem gratidão pelo trabalho que você desempenha. Mas ele paga simples. O ICMS está embutido no simples. Então, tem algo errado aí. Eu não sei se ele não paga porque, por alguma razão, não está entrando na contabilidade, mas se ele pagar o simples, não faz diferença. O Pão de Açúcar compra todo dia de produtores que vendem com simples. Uhum. É isso mesmo, Ana? É isso mesmo. Perfeita a colocação, Manuel. Com certeza, o ideal é que ele verifique com o contador dele, a pessoa apta nesse momento, porque conhece, né, a realidade, o caso concreto, para orientá-lo. Mas, de fato, o que ele está colocando, está faltando aí alguma informação. Está faltando algum detalhe. Vamos ver se ele complementa. Eu tenho mais uma pergunta, agora é do Tiago Oliveira. Ele está perguntando assim, nessa época de Covid, como cancelar ou alterar contrato com hotéis de eventos? Então, provavelmente ele tinha algum evento aí marcado e ele quer cancelar. Como é que ele faz? Eu não ouvi muito bem. Manuel, você pode responder qual é? Sobre cancelamento, ele quer fazer um cancelamento de contrato, evento, com um hotel que ele já tinha agendado, já tinha feito esse contrato. Antes da pandemia, então, é isso? Esse contrato, aparentemente, foi fechado antes da pandemia, né? Provavelmente sim, Ana. Então, os contratos que foram fechados, concretizados antes da pandemia, eles hoje incorrem todas as multas que já estavam tratadas no contrato, ou seja, a pandemia atual não justifica o cancelamento de um contrato anterior. Pode ser até que alguns dos serviços, por conta da pandemia, possam ser suspensos, possam ser adiados, e aí seria um caso para renegociar. Mas o cancelamento por si só pode ser feito, porém, ele vai incorrer nas multas que já constavam, que foram acordadas nesse contrato.
Certo. Tem um detalhe, Flávio, aí para ele, que é importante também lembrar, é que a pandemia é o que a gente caracteriza como um evento imprevisível que atinge uma comunidade de maneira indistinta. Isso se chama força maior. Tá? De força maior. Sendo força maior, ele consegue efetivamente sim fazer o cancelamento. O que precisa ver das multas do contrato é se o contrato já previa as cláusulas de força maior. Por exemplo, quando eu faço contratos de M&A, né, de fusão e aquisição, a gente prevê um tipo de cláusula chamado MAC, que vem do inglês Material Adversarial Changes. Quando você tem mudanças muito graves, já pode estar previsto. Então, normalmente no Brasil, os contratos não regulam a força maior e o caso fortuito. Então, acontecendo força maior e caso fortuito, o contrato tem que ser desfeito e as partes voltam para o estado em que deveriam estar. Agora, é lógico que quando você for judicializar isso, o juiz vai observar que o outro lado também fez gasto, também não tem culpa. Então, vai chegar um meio termo aí da coisa, tá? Porque, efetivamente, o pessoal do hotel que já gastou dinheiro e já recebeu uma parte do dinheiro também não tem culpa. Então, vocês já responderam uma pergunta aqui também, que era da Tereza, que é se rescisão contratual é possível sem qualquer penalidade prevista, sendo que é uma rescisão antecipada, né? Se for uma rescisão decorrente da força maior, não vai ter penalidade nenhuma. Agora, se o contrato pode ser cumprido no momento da força maior e as partes optam por não cumprir, aí sim vai ter todas as multas normais. Tá. E sobre essa cláusula, eu queria fazer uma observação, até citada pelo Manuel, que é bem interessante, porque dificilmente os empresários aceitam colocar essa cláusula. Quando você sugere, parece um exagero, principalmente aqui no Brasil, que não acontece, nós não temos muitas situações como em outros países, né, que tem terremotos e tal. Então, parece que você está insistindo em colocar uma cláusula que vai obstruir a negociação com outra parte no momento de firmar esse contrato. E hoje está aí. Os advogados que conseguiram incluir essas cláusulas aí nos contratos estão felizes agora, recebendo parabéns, e aqueles que não conseguiram colocar, nesse momento, estão sendo ali avaliados justamente pelas mesmas pessoas que achavam que era um exagero colocar a cláusula. Então, eu acredito verdade. A partir de agora, vai haver uma modificação aí, sabe, na prática de elaboração dos contratos, e a maioria, com certeza, vai incluir essa cláusula. Eu vejo em pouquíssimos, assim, poucos contratos realmente têm essa cláusula. Acho que as pessoas, realmente, é o que você colocou, Ana, nunca as pessoas deram importância, talvez, para essa cláusula, e agora, provavelmente, vai ser a primeira coisa que a gente vai olhar na hora de fazer uma análise de contrato, né? Bom, eu vou mudar um pouquinho aqui de tema e vou falar sobre algumas questões que todo mundo também está fazendo. Quer dizer, que além do isolamento social, a gente teve aí os decretos estaduais, municipais, fechando shopping centers, estabelecimentos comerciais e inviabilizando, então, a atividade econômica dessas empresas, né? E aí, como é que fica a questão do aluguel, né? Que, assim, chove dúvidas sobre essa questão de aluguéis. Como é que fica isso, gente? Quem responde? Ana Luísa, Emanuel? Acho que a questão é tão importante que cabe as duas respostas, né, Ana? Então, vamos lá. Então, os dois respondendo sobre os aluguéis. Ana, vai lá você primeiro. Bom, Flávia, essa questão é uma das principais dos meus atendimentos, ou seja, aparentemente a maioria das empresas utilizam-se, né, de suas atividades em imóveis alocados. Bom, gente, negociar. O que sempre vem como questão principal o locador é obrigado a aceitar a negociação, dada a pandemia, ele tem que aceitar que eu não posso pagar, ou ele tem que, de alguma maneira, deixar esse pagamento posterior, e aí a resposta é sempre que não, na verdade, não. O que é aconselhável é sempre a negociação, e no caso da locação, é possível fazer, tem várias possibilidades, descontos, né, dos valores mensais, deixar para ser cobrado, suspender totalmente e a cobrança passar a ser feita assim que a empresa retornar às atividades. Na verdade, isso tem que ser avaliado individualmente, porque nós temos empresas que estão
totalmente paradas, ou seja, devido à natureza da atividade, ela não está funcionando em hipótese alguma, e aí ela não tem realmente, nesse momento, recursos para um mês, talvez. Especialmente as pequenas empresas, elas não trabalham, né, com um recurso muito abundante. Ou tem empresas que estão funcionando, mas estão funcionando num ritmo bem menor. Então, é possível, talvez, pagar parte desse valor e deixar, posteriormente ao retorno, ela diluir essas parcelas, esses valores que ficaram nas próximas parcelas, quando efetivamente a empresa já está girando. Enfim, a recomendação é negociar, e só no último caso, ir para medidas extremas, como o judiciário, que é possível, mas não é o recomendado, especialmente neste momento. Tá, quer dizer que, então, dá alternativas, né, para esse locador. Fala, Emanuel. Eu preciso te perguntar uma coisa, Flávia. Você tem irmãos ou primos? Eu tenho. Irmãos? Tenho uma irmã e tenho vários primos. São mais ou menos da sua idade? Não, todos jovens, super jovens. Então, quando vocês eram crianças e aparecia uma caixa de Garoto ou uma caixa de Nestlé, vocês se matavam pela caixa, não se matavam? Ninguém queria ficar... Doce, né? Criança com doce. Ninguém queria ficar com Caribe, que é aquele de banana, né? Ninguém. Já reparou? O que que isso explica sobre o aluguel que as pessoas não percebem? Que os pais de vocês, para impedir vocês de brigarem, tinham que estabelecer um critério objetivo. Não é que a Ana é mais legal, que a Ana é mais velha, não sei o quê. Fazia um sorteio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí ia pela ordem. Cada um pegava um chocolate até que a caixa acabasse. Quem tivesse no último número, que desse azar e pegasse o Caribe. E ninguém gostava do Caribe. Vamos combinar aqui, certo? Todo mundo queria o Sonho de Valsa, o Serenata de Amor, o Beijinho, o Operata, o Garoto, o Milka, é isso. Então, quando você for fazer a renegociação do seu aluguel, e você tem que fazer a renegociação do seu aluguel, porque você precisa garantir o seu fluxo de caixa, você precisa estabelecer um critério objetivo. Porque o que é justo para você não é justo para o dono do imóvel. O que é um critério bom que eu tenho aplicado aqui com algumas pessoas? Fluxo de caixa. Se o meu fluxo de caixa desabou 90%, me dá um desconto de 90% no aluguel. Se o meu fluxo de caixa desabou 70%, me dá um desconto de 70% do fluxo de caixa. Aí o dono do imóvel diz, por que eu vou te dar um desconto? Eu quero receber tudo. Aí, nessa hora, Flávia, você precisa deixar bem claro para ele que os interesses de vocês estão alinhados e funcionam da seguinte maneira. O valor do aluguel de imóvel vai desabar. Desabar. Várias razões. Primeiro, a economia parou. Nós sabemos que a construção, quando a economia cai 1, a construção civil cai 2. Quando a economia cai 5, a construção civil cai 10. Então, desabou e a gente tem muitos imóveis terminando de ser construídos. Já tinha muitos desocupados. Então, o preço do aluguel vai desabar. Então, é muito simples. Você não quer renegociar comigo? Eu não posso continuar minha atividade se eu pagar o seu aluguel cheio. É melhor eu fechar. Porque, pelo menos, fechando, eu tenho dinheiro para bancar minha família por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, para o dono do imóvel, ele tem a seguinte situação. Se ele não renegocia com o inquilino dele, com o empresário, ele vai perder um aluguel mais baixo, ou mesmo que dê 3 meses de carência, ele vai perder os aluguéis futuros, ele não vai conseguir realugar tão cedo, e quando ele conseguir realugar, ele ainda vai realugar no valor mais baixo que tem hoje. Ou seja, se ele não fez com a renegociação do aluguel nesse momento, pelo menos 2, 3 meses com o empresário, com o empresário que está na crise, ele vai perder. Os dois vão perder. O empresário vai fechar a porta e ele não vai alugar o imóvel. Então, não é do interesse de ninguém que os dois vão fechar. Essa é a hora que está todo mundo se afogando. Então, se está todo mundo se afogando, todo mundo se ajuda a chegar na bola. Então, você tem que deixar claro para ele qual é o interesse. Mesmo assim, tem gente que é muito obtusa. Tem gente que, mesmo sabendo que é para o interesse dela fazer aquilo, não. Essa criança birrenta, sabe? Aquela criança que fica no carro do pai batendo, eu quero. É muito simples. Você tem que pensar assim, se hoje eu caminho na rua e eu achar uma nota de R$100, você fica feliz, certo? Se amanhã você acha mais uma nota de R$100, você fica mais feliz ainda. Se no terceiro dia você está com aquelas 2 notas de R$100 e você perdeu R$100, você termina a semana triste. Você não pensa, mas eu estou terminando a semana melhor do que eu comecei. Não, porque o que você sente de dor, de perda, é muito maior do que o prazer do ganho. Então, nessa hora, você, empresário, que está ali renegociando, se o outro lado é difícil, você não diz para ele o que ele vai ganhar, você fala para ele o que ele vai perder.
E na hora que ele entender o que ele vai perder e não o que ele vai ganhar, aquela dor vai fazer ele entender que ele precisa negociar com você. Então, na verdade, ter uma conversa extremamente sincera, e o que a gente espera é que os dois lados aí sejam flexíveis para uma negociação, né? Se a gente pudesse Como a maioria das resumir... pessoas não é, Flávia, como a maioria das pessoas não é, você precisa ter técnicas. O que são essas técnicas? Você traz critério objetivo, porque o que é justo para mim não é justo para você, e não vai funcionar eu querer impor minha visão sobre você, então vamos trazer um critério objetivo. Trazido o critério objetivo, se ainda assim o outro lado se mostrar reticente, o que você faz? Você mostra para ele o que ele vai perder. Porque se você ficar mostrando para a pessoa só o que ela vai ganhar, ela se sente confortável, porque o ganho te dá isso aqui de prazer, mas a perda do mesmo valor te dá isso aqui de dor. Tá? Então, nesse momento, é assim que você convence gente difícil. Eu estou até com uma pergunta aqui, gente, do Luiz Renato. Ele disse que já enviou um e-mail para o locador dele, tentando abrir o diálogo, tá? Sobre o contrato. Aí o locador falou em executar, protestar, ou seja, ele não está favorável a negociar. Caso ele não chegue num acordo, como é que ele se assegura disso? Não tem uma questão também de que o governo prorrogou a questão dos imóveis, de você poder tirar a pessoa do imóvel? Houve sim, sobre liminar. Tem uma que não lembro o nome agora, mas tem o número agora dela, mas tem sim uma MP, onde eu acho que é uma MP, ou uma decisão do STF, algo assim, que foi proibido os despejos por pedidos Despejo, isso. liminar, ou seja, é possível ainda assim os despejos, porém, eles terão que ser convocados e explicados justamente para não acontecer situações dessas pessoas que estão envolvidas no momento da pandemia. Mas existe. Na verdade, está um projeto de lei tramitando aí no Congresso Nacional para impedir o despejo até outubro, tá? Mas ainda não virou lei e está sendo debatido, tá? Então, no momento que acontece, as pessoas têm conseguido eliminar, tá? E, rigorosamente, bem sincero, qualquer pessoa que entrasse na justiça pedindo renegociação de aluguel vai conseguir, tá? Porque todo contrato tem um negocinho chamado equilíbrio econômico-financeiro. Não é que as duas partes ganham iguais. Pode até estar desigual, mas o equilíbrio ficou aqui na hora que fizeram o contrato. Quando acontece uma crise como essa, o equilíbrio fica aqui. Então, a justiça mandou voltar, Achei aqui, na verdade, o projeto de lei citado por ele aqui é o 1179, agora de 2020, né, que tem, na verdade, várias medidas, inclusive essa daí. É isso mesmo. E o importante, Flávia, agora, é que cada um assuma a sua responsabilidade em ajudar nesse processo da pandemia, porque não tem ninguém que não esteja sendo afetado por essa situação. Todos estão envolvidos direta ou indiretamente. Então, eu tenho atendido vários problemas em relação a proprietários que não aceitam de imóveis, mas na sua maioria é bem importante a gente colocar aqui que sim, estão aceitando, estão renegociando, estão conseguindo, né, seguir. A proposta aqui é preservar as empresas, preservar o negócio jurídico, preservar a situação anterior, e aí, num determinado momento, todos nós vamos sair aí dessa situação de forma mais completa, saudável, porque está afetando a saúde de todos. Uma outra coisa que eu queria colocar... Todos nós, né? A gente não esquecer que atrás de empresas tem pessoas. Então, eu atendo empresários altamente angustiados, com problemas de saúde agravado por conta da preocupação com isso. Então, se cuidar e ter atenção com o outro também, né, que é uma pessoa ali que está negociando com você através da sua empresa, é algo muito importante, valioso nesse momento para que a gente possa posteriormente seguir. É um momento grande de incerteza para todo mundo, né? E eu acho que você falou bem, Ana, que cooperação é a palavra, né? Também a gente está falando de flexibilidade, de cooperação. Não adianta, vai passar, logo a economia vai retomar, e aí esses contratos, quer dizer, se existe essa cooperação entre os dois, eles garantem laços mais fortes, né? O que você acha, Manuel? Eu não quero ser profeta do apocalipse, mas... Não seja, traga notícia boa, Emanuel. Como é que diz aí o meme popular? Trago verdades, tá? As pessoas precisam se planejar para o cenário verdadeiro. O fato é que se nós continuarmos por muito tempo com a economia travada, a queda do consumo, o desemprego já está crescendo muito. E vai acontecer que o desemprego vai chegar a um nível e não vai ser mais só um problema de demanda, a gente vai ter também um problema de oferta.
Quando a demanda cai por muito tempo, a oferta vai respondendo também sendo suprimida. E aí a gente vai ter realmente uma crise catastrófica, porque a perspectiva é que, dependendo da duração aí das medidas de contenção, o desemprego no Brasil dobra em relação ao que acabou o ano passado. Então, sai de um desemprego de 11 para um desemprego de 22. Se você parar para pensar numa população pobre como a nossa, isso aí é tenebroso. O Brasil é um país rico de gente pobre, tá? Infelizmente. Porque seria muito melhor que a gente fosse um país rico de gente rica, um país médio de gente com dinheiro médio. Mas é um país rico de gente pobre. Então, por isso que eu tenho diariamente vindo na internet, a meios de comunicação, de para todo mundo. Não interessa o tamanho do seu contrato, não interessa o que você faz, renegocia tudo, do mais caro ao mais barato. Você tem que garantir a sua saúde financeira agora. Porque depois, quando você for tomar medida, é tarde demais. Não, e garantindo a saúde financeira, ele garante a sobrevivência, né? E aí a gente garante talvez mais emprego, quer dizer, isso acaba tendo outros reflexos, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui do José Carlos. Ele pergunta assim: o acordo consensual pode ser feito por e-mail com aviso de recebimento? Acho que ele está querendo saber de evidências dos acordos, né? Pode. Sempre pôde, tá? Sempre pôde. Só que agora está menos controverso ainda. Então, o que a gente faz? O WhatsApp da pessoa é uma pergunta dela, escreveu isso. Agora, Zé Carlos, você fica mais garantido ter um espertalhão dizer que está só mandando uma oferta, uma proposta, e vir com conversinha depois, é de dizer assim, palavras definitivas. Então é um contrato, então é um acordo, então estamos fechados, está combinado. Pede para usar palavras definitivas, só para você se garantir de mais segurança. Porque nessa hora tem sempre aquele mala que fala uma coisa, depois diz, não, era só uma proposta, não estava só vendo o que você queria. Você vai conseguir, mas você vai ter que judicializar. Para evitar isso, use palavras definitivas. Perguntaram aqui se a pessoa gravar o consenso é mais forte do que escrever. Ela falar, eu estou de acordo com isso, fazer uma declaração. Isso é possível? Tá. Perfeito, isso mesmo. Olha, tem uma pergunta também aqui da Rose. Quais são as renegociações possíveis num contrato de locação? Por exemplo, ela pode usar o depósito calção nessa renegociação? Usar isso? Com certeza, não tem nada vedado aí entre as partes. Então, prevalece no contrato sempre a vontade das partes. É essencial isso. Então, pode ser sim, e eu acho que é uma medida bem efetiva nesse momento a calção. Então, quem tem a possibilidade de ter, porque muita gente também não tem esse valor no momento, mas quem tem a possibilidade é perfeito. E é algo que funciona muito bem, porque é uma garantia ali, né, que já está posta, né, de imediato. Ali para já está de imediato. Então, eu acredito que facilita, inclusive, o processo de negociação, se você pode oferecer. Certo. E quem tem seguro na locação? Tem algum tipo de cobertura, Emanuel? Depende do que o seguro estabelece, né? Tá. Porque, por exemplo, tem um site, não vou fazer propaganda de um site, tem um site aí que você aluga sem calção, sem nada, que você tem um seguro. Nesse momento, quem está garantido ali é o locador, que o seguro vai pagar o locador, mas o inquilino depois vai ter que ser, ele vai ser demandado pelo seguro, né? Ele vai ser demandado. Então, certo. Esse outro momento vai ser difícil ele conseguir evitar a demanda do seguro. Por isso, que o próprio site, a própria seguradora vão tentar renegociar os contratos, nesses casos, para poder impedir lá no futuro que eles não consigam reaver o dinheiro do inquilino. Sobre isso, Flávia, sobre isso é uma coisa bem interessante, essa questão que você citou do seguro, porque nós não temos aqui também a cultura de fazer seguros. E para você ter uma ideia, eu atendi somente uma empresária do interior de São Paulo, de uma cidade super pequena, que tinha contratado seguro e que tinha, inclusive, a cobertura para situações como aqui nós estamos vivendo. Até agora, somente foi de Presidente Prudente, para você ter uma ideia, uma cidade bem pequenininha, lá, né, sabe, da região ali de Presidente Prudente. Ela tinha. Nenhum dos outros empresários atendidos tinha. Então, eu acho que talvez isso também seja uma modificação futura, aí, né, assim como a cláusula, prevendo, também para ter seguro para, né, os mais variados, pode ser modificada também a partir de agora, dessa situação vivida. Nessa situação que a gente está vivendo, né? Tem mais uma pergunta aqui do Henry.
pelo que eu estou entendendo, ele deve ter loja em shopping center, e ele soube que algumas entidades de classe estão dando apoio para renegociação com shopping centers. Vocês conhecem isso? Se tem alguma entidade ajudando os lojistas para essa renegociação junto aos shoppings? Tem alguma questão? Não. Todas as entidades de classe que você pertence hoje, elas tentam te ajudar nisso, né? Se você está numa entidade de classe que representa essas empresas e não está te ajudando a renegociar na crise, sai dela. Uhum. Anunciado eu não vi realmente nenhuma, viu? Não poderia falar, não vi, assim, sabe, que tenha deixado claro que está fazendo isso, mas certamente, né, faz parte ali do... Tá. E tem uma do Altino aqui, gente. Ele está perguntando como é que fica o financiamento imobiliário, no caso. Provavelmente ele tinha comprado algum imóvel tal, e ele está perguntando se tem alguma modificação nos financiamentos imobiliários. Em relação às prestações, é isso que ele quer saber? Porque imagino que sim, ele não está muito claro aqui, ele só pôs assim, como é que ficam os financiamentos imobiliários? Se tem alguma... Como qualquer outro financiamento. A vantagem é que, como no Brasil, 90% do financiamento imobiliário da casa própria no Brasil é feito pela Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal está todo dia anunciando medidas de prazo, de suspensão de pagamento, de redução de juros durante a crise. Então, não sei se você tenha tido aí a loteria de ser um dos raros que não é financiado pela Caixa, e a Caixa absorveu todos os bancos nacionais de habitação, né, que existiam nos anos 70. Então, a não ser que você não tenha tido a sorte de estar na Caixa, você esteja em um banco privado, você vai ter que consultar o seu banco privado para ver o que vai fazer. Ou, do contrário, vai ter que judicializar. E, Flávia, eles estão mesmo... O que aconteceu? Logo no início, poderia suspender 2 parcelas, na verdade eram 2, agora são 3, mas só era possível para quem estava adimplente, pessoas que estavam ali com alguma pendência, mesmo que na última parcela não era possível. Inclusive, a Caixa já anunciou que agora é possível fazer a suspensão, pelo menos, né, de 3 parcelas, ainda que a pessoa esteja inadimplente das últimas 2, né? Existe isso com a Caixa, já que a maioria e eu acredito que os outros bancos têm também alguma opção, se não, talvez, de suspender, mas aí oferecer alguma outra proposta para facilitar o processo de quitação dessas propostas, dessas parcelas. Certo, legal. Bom, agora passando um pouco para contrato de prestação de serviços, tá? Que são outras questões que nós recebemos também. Como fazer com serviços que foram prestados e não finalizados? Suspende contrato, suspende pagamento, vale a mesma regra que a gente está falando aqui até agora? Vale. Você quer responder, Ana? Vai lá. Bom, vamos lá, para prestação de serviço. A pessoa começou a prestar e não finalizou. E aí, faz o quê? Eu sou um exemplo vivo disso, Flávia, então posso falar, tá? Aqui na minha casa, por exemplo, deveriam ter instalado armários planejados e que, por conta disso, está suspenso, né? Praticamente o valor já tinha sido pago todo. Então, assim, entrar em contato com o fornecedor de serviço, verificar quais são as possibilidades de quando, né, há previsão desse serviço retornar, algumas empresas estão trabalhando. E eu chamo a atenção para o fato de não querer encerrar, manter esse negócio. Então, o ideal é suspender, né, temporariamente, o que isso não está sendo possível, talvez até o pagamento da próxima parcela ou da última parcela que faltava, e posteriormente, assim, no retorno da pandemia, possa vir completar o serviço. Mas isso tem que ser analisado, depende muito do tipo de serviço, né? Cada prestação de serviço tem que ser analisada de acordo com a natureza do serviço prestado, nem todos é possível fazer conforme eu estou sugerindo. No meu caso, eu optei por fazer isso. Eu vou deixar, eu tenho conhecimento da situação, eu sei que as empresas estão paradas, não percebo nenhuma má-fé desse fornecedor. Isso a gente precisa ter muito claro. Essa questão da boa-fé é algo fundamental. Tanto quando você expõe o seu interesse em negociar, então a clareza nas suas posições,
quantidade de alternativas que você oferece quando não é possível para o fornecedor aceitar aquela, porque como o Emanuel colocou, nem sempre a proposta que está boa para você, que parece viável, considerando o que você tem, né, como empresa, o fluxo de caixa, ou seus recursos como pessoa física, são ideais para aquele prestador de serviço ou para o locador. Então, tentar ser flexível nisso, mas, assim, ao meu ver, negociar para que seja mantido aquele contrato firmado, estabelecer novas regras para entrega, para finalização desse serviço, sendo, se for o caso, até suspendendo parte do pagamento que será feito posteriormente ao se completar, se foi isso acertado, mas, de qualquer forma, as partes ficam livres para negociar. Mas eu insisto na questão de não romper, sabe? Porque é prejudicial a todos, tanto para o fornecedor, que já começou o serviço, que já tem parte fornecida, quanto para a pessoa que ia receber o serviço, o tomador de serviço, ele também vai ter que providenciar outra pessoa para dar continuidade àquilo. Então, por que não manter essa relação, já que estamos todos aí nessa situação tão complicada, né? Então, é negociar, se acertar ali da forma que ficar melhor para as duas partes. A gente sempre cai nas mesmas palavras, né? Quer dizer, cooperação e flexibilidade, né? Não importa o tipo de contrato que você tenha, você sempre tem que ter esse olhar, né? E tem uma importante, Flávia, complementando o que a gente falou, o mais importante aí na flexibilidade, na cooperação, é lembrar que tem que alinhar os interesses, né? Porque cada um quer alguma coisa. Se você não consegue alinhar os interesses com a pessoa, não vai rolar acordo. Não vai. É isso. Não vai mesmo, né? Bom, quando é que aplica-se a multa rescisória? Como fica esta cláusula nos contratos? Vai lá, Emanuel, começa isso. Tá bom. Vai lá, bate bom. A multa rescisória, ela é aplicada sempre nas hipóteses previstas no contrato. Só que se o contrato for rompido por causa da pandemia, não tem as condições contratuais sendo aplicadas. Então, a multa só vale se for condições contratuais. Por exemplo, eu tenho uma empresa que só faz delivery, estou vendendo cada vez mais. Se eu alego a pandemia para não cumprir um contrato, é lógico que vai ter multa, porque não foi a pandemia. Sou eu que estou querendo me aproveitar disso para ter uma vantagem. De uma situação. Exato. É isso mesmo, Flávia. E aí, lembra que no começo eu citei que alguns artigos aí do nosso Código Civil servem para embasar essas situações, né? Então, nós temos aí um conjunto da questão do 393, a teoria da imprevisão. Então, em cada caso, a depender do serviço que foi prestado ou da obrigação que deveria ser cumprida, vai se analisar qual desses artigos embasa melhor. Mas é possível, sim, ficar livre, como o Emanuel citou muito acertadamente. Tá. A Sandra Caldas está perguntando a mesma coisa, né? Se o fornecedor não aceitar a negociação só por via judicial, como é que estão os prazos disso, né? A gente tem só ouvido que o judiciário está mais do que lotado. Como é que está isso em prazo? Pois é, essa é a medida menos recomendada, na verdade. É a única alternativa, no final das contas. Se não se acertou, em hipótese alguma, o que resta é o judiciário. Porém, você imagina... Desculpa, Ana, a única vantagem é que alguns lugares como São Paulo, que a justiça está eletrônica, né? O São Paulo, Ceará, os estados que já está 100% virtualizado, os juízes estão atendendo naturalmente de home office, né? Então, assim, não é que eles vão te falar com ele, mas ele vai apreciar a causa. Então, se for uma coisa muito flagrante, muito evidente, tem conseguido ser as liminares, sim. Então, a justiça não parou, mas você não consegue mais ir até lá para ser ouvido nesse momento. Tem que ser uma coisa muito câmeras de papel. Já era soberano, como você citou, né, Flávia? Então, você imagina se todos resolverem posteriormente encaminhar essas negociações, né, para o judiciário. Vai ter outra pandemia do judiciário agora, ou seja, vai parar tudo no judiciário, porque ela já é muito verdade. E é o que vai acontecer, um colapso mesmo do sistema judiciário. Hoje a gente está preocupado com o sistema, né, de saúde, de ter um colapso, porém, se essas negociações todas forem empurradas posteriormente para o judiciário, que já estava assoberbado,
com um volume tão grande de negociações desse que, né, imagina quantos contratos hoje precisam ser revistos. Forem encaminhados para o judiciário, teremos um colapso mesmo. E a satisfação, né, da necessidade não será cumprida em tão pouco tempo. É muito importante que essas pessoas que estão renegociando avaliem isso. O tempo que vai ser necessário para que ele tenha a obrigação dele cumprida, se por acaso for encaminhado ao judiciário. É muito tempo, não vai atender a necessidade que ele tem hoje. E as partes precisam se atentar sempre que o poder da negociação, a solução para o problema está na mão delas, das duas. É a única pessoa. Quando eu vou para o judiciário, eu também entrego para um terceiro decidir por mim. E tenho que aceitar, e nem sempre vai ser favorável a mim. É muito importante destacar isso. Nem sempre a decisão do judiciário... Nem sempre, é verdade, né? Não é porque você vai para o judiciário que vai ser favorável a você. Exato, talvez eu tenha mais chance de conseguir um resultado mais satisfatório para mim fazendo a negociação com a outra parte, né? Discutindo ali até a gente conseguir chegar a um acordo que é o interesse citado aí, como o Manuel falou, né? O que atende a outra pessoa. E aqui uma última questão, se é possível contar com os serviços das câmaras de arbitragem e mediação nesse momento, para a solução desse... Se vocês não conseguirem me ouvir, é porque aqui em casa começou um panelaço gigantesco. Tá. O Sérgio Moro pediu demissão, né? Acabou de pedir. Eu vi a notícia. Então... Câmaras de arbitragem e mediação, que é a última pergunta que eu tenho aqui. Funciona muito bem, o problema é que algumas câmaras de arbitragem são caras. Então, dependendo do valor da disputa, às vezes não funciona certo, tá? Mas se você tiver uma câmara de arbitragem mais barata, ou se você tiver um mediador e ele for uma pessoa hábil a conduzir esse procedimento, por favor, antes de recorrer ao judiciário, passe por essas medidas, porque elas são mais rápidas e efetivas. Tá? Legal. Então, gente, nós estamos caminhando aqui para o nosso encerramento, e eu vou pedir para os nossos especialistas, a Ana e o Emanuel, darem uma mensagem final, assim, um resumo, né, de tudo que a gente falou aqui, e falando como é que as pessoas podem passar, né, por esse período com menos impacto, né? Vamos ser mais otimistas aqui, Manuel. Bom, vamos lá. Tudo passa. A gente sempre chega no dia depois de amanhã. Então, ele vai chegar. O que é importante é você estar preparado. Do ponto de vista de pessoa física, você ter saúde financeira, lógico, né? Tem que ficar apertado, desligado, com problema, desesperado. E no plano de saúde financeira, você está conseguindo pelo menos pagar as contas e alimentar a sua família, porque nada custa mais um homem e a mulher de bem que não conseguir alimentar a família. É muito suficiente. Então, e a segunda coisa para você empresário, também nada custa mais um empresário, tem que ter tanto investimento, tanto planejamento, ser um gerador de renda, gerador de emprego, guerreiro. É tão difícil de no Brasil e ele se arrebentar por conta de um vírus. Então, o que eu digo para você? Hoje, foque naquilo que você é excepcional. Foque naquilo que te diferencia. Se você não está conseguindo vender, vai para o online. Não é necessariamente para vender. Tem coisas que não dá para vender online, mas educa a tua clientela. Ela vai voltar. Se você não educar a tua clientela, você vai sair da cabeça dela. E quem estiver fazendo isso tipo online, vai educar a tua clientela e vai ter gente junto. Então, educa a tua clientela e renegocia absolutamente todos os teus contratos, sem nenhuma exceção. Não é momento de ter vergonha. Esse é momento de sobreviver e de planejar o teu dinheiro de amanhã. Ana? Oi. Copiando o Emanuel, a primeira frase é vai passar. Então, vai passar sim. E eu penso que é irritante nesse momento quando a gente diz para as pessoas, fala assim, olha, fique calma. Como que eu posso ficar calma, né, se eu não tenho básico aqui para alimentar a minha família? Mas a gente precisa insistir na questão da serenidade. Quando procuramos em situações adversas como essa, que está atingindo todos, ficar serena, analisar com mais calma, somente dessa forma vamos conseguir tomar decisões mais sábias. Então, o principal é cuidar da saúde, cuidar da família e manter a serenidade, a tranquilidade, o equilíbrio para que possamos tomar decisões efetivas, que realmente possam analisar com clareza. Nós perdemos a clareza no desespero. Então, muitas vezes havia ali um caminho, mas a gente não consegue enxergar pelo nosso estado emocional. Então, cuidar hoje da forma que cada um se sente melhor. Não pode sair para correr, não pode andar, mas assim, na sua própria casa,
cada um tem a sua maneira de se sentir mais tranquilo, de se sentir energizado, de se sentir mais sereno. Então, seria isso, ser solidário, sempre pensar que o outro também está vivendo aquela situação e está aberto para aceitar as novas situações que estão se impondo por conta da pandemia. Ninguém tinha pensado nisso, mas hoje nós temos que nos abrir a situações totalmente diferentes e nós precisamos estar preparados, sabe? Aceitar isso neste momento e nos adaptar da melhor forma possível. Então, quer dizer que renegociar, né, foi o que vocês falaram, planejamento, ter serenidade nesse momento e que isso vai passar, né? Vai passar. Bom, vai passar. Vou usar a frase que vocês dois usaram, né? Eu queria muito agradecer a presença de vocês, Ana e Emanuel. Acho que foi uma conversa super instrutiva, foi uma verdadeira aula para todos os nossos, para toda a nossa audiência agora. No meu caso, eu acho assim que as pessoas devem procurar sempre conhecer mais, buscar informação para ter uma melhor gestão das empresas, né? E essa informação, eu sei que o Emanuel, o Sebrae e a própria GS1, todo mundo tem muito conteúdo aí disponível que as pessoas podem procurar e se beneficiar por meio deles, né? Então, eu queria terminar essa live desejando muito sucesso a todos, se cuidem e repetindo, vai passar. Obrigada, gente. Obrigado a Obrigada, vocês, pessoal. Obrigado, Flávia.